Será que já estamos em direto? Já estamos em direto. Ainda não estou a ver ninguém, portanto, vou aproveitar para fazer a operação do costume aqui. E que está feita. E agora sim. Boa noite, bem-vinda e bem-vindo a mais uma transmissão sobre propósito, nesta vez sobre génios do propósito. E agora sim, já te estou a ver. Julieta, sejas muito bem-vinda. Obrigado por estares mais uma vez. Quando chegares, saberás que vamos, de facto, abordar então todos os contornos que façam sentido verter neste momento sobre genialidade propositada, ou sobre como podemos perspectivar este tema do gênio, da genialidade, do brilhantismo, se quisermos, da plena assunção do nosso estrelado pessoal para colocarmos cá para fora tudo aquilo que é a nossa proposta, nosso direito de existência colocar. Não sei se tem alguma questão, se quem está a ver tem alguma questão que queira colocar a respeito do tema. Se quiser, por favor, como em todas as outras transmissões, faça-o. Tenho todo o gosto em ir enquadrando e ir gizando, entretecendo ligações entre as vossas questões e aquilo que vou partilhando ao longo da transmissão. Portanto, se para já não tens nenhuma questão, eu vou já avançar diretamente para a definição de gênio. E sobre o que é que nós temos entendido por gênio ao longo da história, porque acho que é extremamente revelador para a forma como melhor podemos utilizar então este conceito do gênio e reconhecê-lo mais do que como conceito, reconhecê-lo como um direito, um ativo e uma capacidade que nos é intrínseca a todos e a cada um de nós. O que eu vos quero dizer é que todos nós, esta é a ideia fundamental, todos nós temos gênio à espera de se libertar e para vir cá para fora. E como dizia um dos primeiros professores do desenvolvimento pessoal que eu estudei com mais profundidade, o professor John DeMartini, ele dizia: gênio é aquele que escuta a sua voz e lhe obedece. Portanto, vamos recordar esta definição. Gênio é aquele que escuta a sua voz e lhe obedece. Eu acho que esta é uma definição extraordinária, porque sintetiza, de facto, com uma simplicidade e uma propriedade incrível aquilo que, para mim, é, de facto, o melhor que podemos considerar a nível deste conceito gênio. É aprendermos e mantermos-nos em aperfeiçoamento, em desenvolvimento e em mestria da escuta da nossa voz mais autêntica, da nossa essência, da nossa individualidade. Boa noite, Adélia, bem-vinda. E dar-lhe expressão, colocá-la em ação, obedecer-lhe. Porque, e agora ligando às visões ancestrais da genialidade e dos génios, das primeiras visões que foram partilhadas sobre esta dimensão de genialidade que habita em todos nós foi a dimensão greco-romana, que apontava para o conceito de daemon, que é uma palavra para significar espírito, mas também gênio, que então seria uma entidade incorpórea que habita em tudo o que é, não apenas nos seres humanos, e que usa então as formas e as manifestações corpóreas para se expressar na matéria. E portanto esse espírito, esse daemon, que habita em tudo aquilo que existe, caso seja devidamente escutado, é o mesmo que a obedecer às prescrições dos deuses, como acreditávamos na sabedoria ancestral greco-romana. Então esses deuses que comandavam, presidiam os destinos das formas mortais, das restantes formas mortais no universo e, claro, concretamente na Terra, então ficariam satisfeitos com serem escutados, com serem honrados, com serem respeitados, e então o que é que isso faria? Faria com que, muito mais facilmente, assim na Terra como no céu, fosse levado à prática, e então as pessoas, e todas as formas de vida, mas neste caso as pessoas, que escutassem a sua própria voz e entrassem em ação com base nessa mesma voz, são então génios. Pessoas que recorrentemente o fazem são precisamente génios. Porquê? Porque ao recorrentemente
ao termos aquilo que hoje se chama na teoria convencional do desenvolvimento humano, a prática repetida e deliberada a partir da nossa própria essência, da verdade de quem somos, então faz com que sejamos capazes de partilhar, de entregar, de devolver, então, em comportamento e em ato, esses ativos que recebemos das dimensões intangíveis da vida e que não são definíveis e não são enquadráveis por si só dentro daquilo que é a normalidade. E, portanto, até se dizia que quando uma pessoa estava a ter um desempenho extraordinário numa qualquer atividade, ela estava como que possuída por um Deus. Estava possuída pelo seu daimon, pelo seu espírito tutelar, que estava a fazer com que essa pessoa então expressasse nesse desempenho a qualquer nível, seja a nível artístico, a nível de negócios, a nível desportivo, a nível educacional, o que seja, estava então a expressar, a permitir que a magia do seu próprio espírito, da sua natureza superior, diríamos hoje nós, numa linguagem mais corrente, se expressasse então naquilo que estaria a fazer e nos resultados que estaria a obter com essas práticas. E, portanto, a primeira dimensão fundamental a termos em conta é estamos a aceder a um potencial que não somos capazes de definir apenas em nível das nossas capacidades ou das nossas competências mais operacionalizadas e práticas, mas através delas, então estamos a expressar aquilo que já falámos noutras transmissões, estamos a expressar os nossos talentos e os nossos dons e a permitir que eles se manifestem plenamente à medida que recorrentemente, uma vez após a outra, vamos reforçando, vamos repetindo, vamos renovando os nossos compromissos com aquilo que nos torna autênticos, com aquilo que nos constrói, precisamente com tudo aquilo que temos vindo a falar também nas transmissões anteriores, com os nossos interesses, com as nossas capacidades, com as nossas forças, as nossas paixões, as nossas inclinações levadas à prática recorrentemente, uma vez após a outra, com múltiplos ângulos, múltiplas perspectivas, múltiplas zonas do nosso ser a serem ativadas. E então, o que é que acontece? Estamos a servir, como diria Hafiz, também esse grande poeta, estamos a servir como canal para o divino poder tocar a sua música através de nós. Universo. A própria palavra diz que somos todos parte de um grande verso, de uma grande canção, de uma grande vibração, de uma grande ressonância, que o universo então vai tocando através das suas múltiplas formas, que na verdade são uma só e se diferenciam de miríades de maneiras distintas e que fazem com que então possamos dar esse contributo que o universo precisa para cada vez mais ir reconhecendo a si mesmo. E então conseguimos fazer esse fluxo entre aquilo que são as nossas próprias dimensões individuais internas em múltiplas perspectivas. Pode ser a perspectiva poética, pode ser a perspectiva científica, pode ser a perspectiva espiritual, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, pode ser através de uma arte identificada como tal, pode ser através de fazer a cama, pode ser limpar o chão, cozinhar, não importa. Qualquer atividade desempenhada em adesão a essa natureza autêntica que nós somos, permite então que o nosso daemon, que o nosso espírito, que o nosso gênio se manifeste e venha cá para fora. E esta é, digamos assim, talvez a dimensão ou a diferenciação, a definição mais unificada em que podemos enquadrar esta questão da genialidade. Depois, ao longo do tempo, ao longo da evolução da teoria da genialidade e do desenvolvimento humano e das nossas capacidades, começaram a vir outras diferenciações. Mas todas elas radicam neste princípio, que é o princípio de que se permitirmos que a nossa verdadeira essência se diferencie em múltiplos poderes, em múltiplas capacidades, em múltiplas essências que estão em nós, e porque todo o universo está em nós, então vamos mesmo ser capazes de viver essa genialidade na nossa vida e, por definição, se é a expressão autêntica de quem somos, então é gênio. E então, naturalmente, também como corolário natural, estamos a cumprir o nosso propósito de vida. Mas, por exemplo, nós temos na teoria judaico-cristã, mais convencional, toda uma arquitetura, toda uma hierarquização destas forças
nomeadamente através de uma estrutura de consciência que se convenciona chamar a árvore da vida, e eu também já falei nisto em várias transmissões. E por favor estejam à vontade para colocar quaisquer questões que entendam. Será ainda mais rico se puderem participar, partilhar, reflexões que tenham e tudo aquilo que faça sentido da vossa experiência. Vou partilhar uma manifestação de hoje pela manhã, diz Adélia. Muito bem, partilha, por favor. Espero que tenha a ver aqui. Tudo aquilo que tiver, a gente vamos aproveitar para podermos então colocar isso ao serviço de todos nós. Mas como eu ia dizer, na árvore da vida, a hierarquia angélica celestial que essa estrutura de consciência que chamamos árvore da vida propõe, há uma diferenciação das forças e dos atributos do universo nas figuras a que se chamam génios cabalísticos ou anjos cabalísticos e que, de acordo com o posicionamento que tenham na nossa própria constituição humana, nomeadamente através do momento do nosso nascimento, de acordo com a teoria astrológica, atribuem um conjunto de facilidades, funcionalidades, capacidades que existem em nós e que se traduzem no nosso comportamento de formas mais ou menos facilitadas, consoante as escolhas que possamos fazer. E nós também vimos que essas escolhas que podemos ou não fazer são escolhas que têm muito a ver com permitir ou não que essas energias se manifestem através dos nossos atos criativos, porque, e como também já falámos em transmissões anteriores, todo o potencial que não é utilizado ou que é pervertido, ou se perde, ou, entre aspas, apodrece, e então tem consequências destrutivas ao invés de criativas. E agora, partilhas aqui, Adélia, a frase foi esta: dei este tempo para que possam ter a minha revelação e não a do mundo. Não entendi muito bem o teu comentário, se quiseres enquadrar um pouco mais para poder desenvolver, eu agradeço-te. E portanto a questão aqui fundamental é, todos nós temos esses atributos, essas forças e esses poderes do universo em nós, à espera que lhes tenhamos acesso ou que lhes possamos aceder consoante a nossa própria combinação muito especial e muito particular das nossas, lá está, das nossas capacidades, das nossas competências, dons e talentos. E isso o que vai fazer é que, então, cada um de nós possa escolher de uma forma muito específica, ou de formas muito específicas em cada momento, para a sua própria combinação pessoal, como é que vai colocar em prática, como é que vai edificar o seu mundo e o mundo que o rodeia com esses atributos, com essas forças, com esses poderes, não é? E são essas as escolhas que fundamentalmente fazem com que libertemos a nossa genialidade. E essa genialidade é liberta através então da consideração, da escuta e da tradução em ato dessa voz autêntica, dessa voz plenamente expressiva de quem somos, do que podemos fazer e de como podemos fazer e para que é que o podemos fazer em cada momento. E, portanto, todas as figuras que nós possamos considerar como génios, e nós também temos uma noção clara de que há à nossa volta um conjunto de figuras na nossa sociedade que nós mais facilmente interpretamos e associamos como génios, e agora estás-me a dizer, Adélia, recebeste por intuição em relação ao Covid-19. Ok, portanto eu posso interpretar que achas que o Covid-19 é uma oportunidade para que cada pessoa tenha o seu tempo para poder ter a sua própria visão do mundo. Parece-me que sim, parece-me que é acertado, parece-me que facilita, de facto, os processos de reflexão sobre nós, sobre a vida, sobre o que é que queremos da vida, o que é que não queremos, sobre como é que é o mundo à nossa volta, sobre o que é que faz ou não sentido mantermos, alimentarmos ou não alimentarmos na realidade que nos rodeia. Nesse sentido, com certeza que acho que há essa oportunidade e obrigado por teres partilhado. Viva Lourdes, bem-vinda. Obrigado por teres vindo mais uma vez. E, portanto, essas figuras a que nós, como eu estava a dizer, essas figuras a que chamamos génios, e há várias, e podemos pensar, obviamente, às figuras mais convencionais da genialidade que todos nós tendemos a identificar como tal, como um Leonardo da Vinci, ou um
Einstein, e depois se ampliarmos a nossa definição de gênio, podemos encaixar outras figuras que não serão vistas como gênio por uma pessoa ou por outra, mas aquela pessoa pode achar que é um gênio, outra pode achar que não é. Por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, uma figura polémica, ou outras figuras menos polémicas, uma Marie Curie, não é? Ou uma Helen Keller, ou uma Oprah Winfrey. E depois podemos estar aqui a dizer múltiplos e múltiplos nomes de figuras que nos podem inspirar para, de acordo com o reflexo que nos devolvem, das nossas próprias capacidades em uso ou por usar. E essa é que está a questão, porque muitas das vezes fazemos, e podemos fazer e fazemos coletivamente, fenómenos de projeção das nossas próprias capacidades, das nossas próprias inclinações, dos nossos talentos e dons mais ou menos usados em figuras que achamos que são capazes ou que, de alguma forma, recebem responsabilidades de execução, de concretização, de expressão, de, lá está, dons, talentos, capacidades e competências que nós não fizemos ou que não estamos a fazer, pelo menos não no grau em que essas pessoas, em que esses protagonistas o fazem. Não é? E, portanto, esse é outro aspecto que eu acho que é importante aqui destacar, a forma como associamos genialidade e os protagonistas dessa genialidade na nossa sociedade são não apenas eles mesmos formas consumadas, eventualmente, da expressão do seu daemon, do seu gênio, das suas forças, dos seus atributos, constituintes e combinados de uma forma muito específica para aquelas pessoas que identificamos como génios, como também devolverem-nos reflexos de dimensões que nós próprios não integramos coletivamente e individualmente, obviamente, no nosso próprio comportamento, na nossa própria forma de ver e de viver e nas escolhas que fazemos em consonância com isso. Portanto, a questão da genialidade no propósito leva então a definição da genialidade para um outro patamar, para um outro ponto, que é o de reconhecermos isto. Que verdadeiramente expressões de virtuosismo, expressões de capacidade mais profunda e mais estrelar, se quisermos, de pessoas que nós achamos que são notáveis, que são altamente proficientes numa outra área, na realidade mais não são do que convites. Convites para que todos nós, então, possamos cada vez mais, à medida das nossas próprias possibilidades, no contexto em que estamos, no momento em que estamos, permanentemente fazermos, então, essas expressões autênticas daquilo que nós somos, seja elas quais sejam, a fazer, seja o que seja, e em o mais possível em ampla gama de momentos do que apenas e só circunscritos a uma atividade A, B, C ou D. Porque essa é outra das grandes dimensões da genialidade e que ficou e tem ficado muito clara nos estudos de quem de facto se dedicou e debruçou a estudar a genialidade. E eu hoje não vou fazer aqui a partilha de referências a este respeito, de estudos da genialidade, mas se quiseres ter essa informação, ou alguma informação mais específica para o teu caso, por favor, pede-me, envia-me uma mensagem, deixa nos comentários em relação a uma questão específica que tenhas. Eu tenho todo o gosto em fazer isso. Agora, a questão aqui fundamental é desafiar-te, incentivar-te a que encontres essas mesmas fontes de genialidade por ti mesmo e que libertes o seu perfume, o seu poder e, de alguma forma, uses isso para te alavancares no teu próprio processo, na tua própria busca de genialidade. Mas podemos ver, podemos perceber e podemos reconhecer que a genialidade é a capacidade de notar, de ver coisas que outras pessoas, acerca de realidades em que essa genialidade está a operar, não repararam, não notaram, não perspectivaram. Essa é uma das claras noções que foi identificada em múltiplos estudos e em múltiplas circunstâncias relacionadas com a genialidade. É a capacidade de repararmos, de notarmos aquilo que não é habitualmente notado, não é habitualmente reparado, não é habitualmente tido como
possível ou como real pela visão ou pelas visões convencionais. E isto devolve-nos o quê? Na minha perspectiva, isto leva-nos precisamente para aquilo que temos estado a tratar nas outras transmissões, que é para o conceito de atenção. Para a importância de aprendermos, de mantermos, de sustentarmos práticas de atenção o mais plena possível. E voltamos mais uma vez à base que eu tenho aqui várias vezes trazido, a base da atenção plena. Sermos capazes de, nessas dimensões em que a nossa voz está a borbulhar, em que a nossa voz está a transferir a sua mensagem serena e muitas das vezes clara, mas que não é ouvida, para nós, primeiro, notarmos essa voz e, segundo, então, como dizia o professor John DeMartini, obedecer a essa voz fazendo alguma coisa. Não necessariamente obedecer perdendo o nosso arbítrio, agora levando para um caso extremo de uma perversão desta ideia. Obedecer perdendo o nosso arbítrio e fazer exatamente aquilo que o nosso pensamento... Não é disso que estamos a falar, até porque isso comporta riscos, obviamente. Estamos a falar se há um padrão que nós de facto reparamos nas nossas intuições, nos nossos pensamentos, nas mensagens internas e de facto percebemos e sentimos e sabemos que é algo que irá amplificar então a expressão do nosso melhor, o que vai acontecer é que obviamente há essa responsabilidade acrescida de trazermos esse melhor cá para fora, e a responsabilidade dessa é que na verdade nos vai devolver mais liberdade, nos vai devolver mais capacidade de fazer mais daquilo que verdadeiramente nos gratifica. É uma responsabilidade que vai devolver liberdade. Essa liberdade de podermos ser aquilo que somos é ampliada, é exponenciada sempre que a ativamos e sempre que a levamos por diante. E portanto essa é uma questão fundamental da questão da genialidade, é reparar, tomar atenção àquilo que verdadeiramente nos pede para que demos e permitamos que esse impulso se traduza em comportamento e esse comportamento possa conhecer resultado. E, portanto, essa é uma parte fundamental. A segunda parte que eu acho que é fundamental na questão da expressão da genialidade é a parte da integração, da conexão de múltiplas perspectivas, de múltiplas considerações, de múltiplas ideias, ângulos, pontos de vista que convencionalmente entendemos que estejam separados. E se formos ver a esmagadora maioria, para não dizer todos, porque não posso dizer que são todos, mas praticamente todas as grandes referências ao longo da história que foram identificadas como tendo genialidade tinham essa capacidade de fazer uma integração multidisciplinar, interdisciplinar, de múltiplas áreas, de múltiplos saberes, de múltiplas fontes, de múltiplas perspectivas, ângulos de visão, pontos de vista, em prol daquilo que estavam a querer realizar, daquilo que estavam a querer comunicar, concretizar. Esta busca permanente de conexões que verdadeiramente definem de uma forma o mais global, o mais integrada, o mais abrangente, o mais profunda, o mais ampla possível, as realidades às quais se dedicaram, às quais se consagraram até de alma e coração, para poderem ser plataformas da sua expressão autêntica, seja a pintar, seja a escrever música, seja a fazer desporto, a cozinhar, qualquer atividade humana enquadrada com essa multiplicidade de conexões e ligações, com essa multiplicidade de saberes, teve então essa capacidade exponencial, que é o potencial que cada um de nós tem em nós, ampliada em múltiplos fatores, e vamos vendo que cada vez mais, incluindo na investigação convencional, é esse o caminho que é apontado para a plena expressão do potencial humano. Que é cada um de nós, reconhecendo a nossa própria combinação única desses impulsos, dessa voz que se expressa através de múltiplas mensagens e que nos inclina para múltiplas buscas de saberes, de conhecimentos, de competências, e depois expressar isso em termos de paixões, em termos de inclinações, em termos de atividades.
Tudo isso, quando contribui, quando agrega múltiplos fios de múltiplas fontes, ganha uma força e uma potenciação que é completamente fora daquilo que são os modelos de especialização convencional que fomos habituados no nosso sistema de educação convencional e no nosso sistema de ensino a considerar que é o caminho para a mestria ou para a genialidade, se quisermos. O foco do trabalho é importante, mas deve ser um foco multidisciplinar, multinível. E, atenção, a forma como essa focalização acontece, como os tempos dessa focalização acontecem ou não acontecem, vai sendo diferenciada de acordo com o tipo de atividades a que estamos dedicados, e aqui é obviamente que é importante a busca das linguagens próprias dos campos em que temos interesse, obviamente, mas não nos fecharmos a ideias e a simplificações de como a mestria deve ser alcançada. Ideias como, porque tinha de começar aos 4 anos, porque senão não consegue ser mestre. Tem de ter 10.000 horas de prática repetida e deliberada. Tem de fazer prática 10 horas por dia. Todos estes mitos e muitos outros vão sendo desmontados à medida que os estudos vão sucedendo. Por exemplo, o estudo das 10.000 horas, que é o estudo que, neste caso não é o estudo, é a regra das 10.000 horas que decorreu dos estudos dos psicólogos da excelência e do desempenho, nomeadamente do Sr. Anders Ericsson, que é o grande que é o grande especialista, a grande autoridade a nível mundial nesta regra dos estudos que conduziram depois à regra das 10.000 horas, que nem sequer foi formulada pelo próprio. Foi uma simplificação que foi adotada pelo autor Malcolm Gladwell nos seus livros, nomeadamente no livro Outliers, que apresentou uma simplificação que retirou de estudos de desempenho que viu que se referiam a atividades com um conjunto de regras e um contexto muito específico e não inalterado, como, por exemplo, as regras das atividades do xadrez profissional, por exemplo. E agora vou aproveitar para ler aqui uma questão. Uma questão da Lourdes. Existem inúmeras maneiras de treinar e desenvolver cada uma dessas formas de inteligência e há livros específicos de dilemas que nos obrigam a uma elaboração mental muito estimulante para todos os tipos de inteligência. Não sei se entendi bem a tua questão, Lourdes, mas sim, a questão é... a minha resposta à questão vai ser fundamentalmente esta. Nós, como seres humanos, e temos o Sr. Howard Gardner, que é um investigador científico que também falou sobre as inteligências múltiplas e identificou 9 tipos de inteligência. Não é? A minha crença fundamental a este nível é esta. Nós, seres humanos, podemos identificar diferentes chapéus e diferentes categorias para a nossa inteligência. Na prática, cada um de nós, para expressar o nosso próprio potencial, tem de identificar quais é que são, ou deve identificar quais é que são as inteligências que fazem mais sentido para aquilo que mexe, que motiva o seu coração, que o acende por dentro, que o aquece e que o faz querer fazer coisas de uma forma benévola e de uma forma que ativa as tais dimensões da ação mais consciente, que são a satisfação, a alegria e o entusiasmo, que já falámos aqui noutras transmissões, e deve procurar então usar essas diferenciações, sejam quais sejam as linguagens que estejam inerentes a essas funções. Acho que é a forma mais segura, porque as categorias de inteligência estão a mudar a cada estudo científico que passa. Uma das coisas reconhecidas por alguns dos pensadores mais forward, mais vanguardistas do nosso tempo é de que o homem, à medida que evolui, vai criando novas formas de inteligência e novas formas de perceber a inteligência. E, portanto, se cada um de nós puder assumir a responsabilidade por entender quais é que são as formas de inteligência que fazem mais sentido, e isto não tem de ser nada muito complexo em termos de linguagem, pode ser tão simples como, ok, eu se quero ser muito bom ou muito boa a cozinhar, o que é que faz mais sentido aqui? Se calhar são um tipo de inteligências associadas à sensação, associadas ao paladar, à sinestesia, ao sabor, ao aroma, apurar os sentidos para perceber, então, como é que eu consigo discernir os sabores e as combinações que advêm de combinar um alimento com o outro. De perceber também a planificação em torno dos tempos de
de fervura, ou de estar no forno, ou de whatever. Eu não sou especialista em culinária, mas entender quais é que são os gatilhos, os triggers, que estão a fazer com que aquelas inteligências possam ter o estímulo que nós precisamos. Faz sentido a resposta? Se for necessário algum complemento, por favor, comentem. Sejam à vontade. Portanto, a questão fundamental aqui é como é que nós podemos libertar o nosso máximo potencial através daquilo que temos ao nosso dispor. Uma das riquezas que é a riqueza fundamental da nossa era é a riqueza da facilidade de acesso a múltiplas fontes de informação e conhecimento. Isso naturalmente facilita aquilo que de antes era prerrogativa de uns poucos, com oportunidades especiais em função do contexto onde estavam, poderem aproveitar. Por exemplo, nem toda a gente teve a oportunidade de estar no Renascimento italiano, como estava Leonardo da Vinci, como estava Michelangelo, como estava Donatello, como estavam um conjunto de outras figuras que nós associamos àquela geografia e àquela época histórica chamada Renascimento italiano. E depois podemos ter outras fontes de genialidade associadas a épocas. E há um livro que se chama A Geografia dos Génios, de Eric Weiner, se quiserem investigar. E eu disse que não ia referir livros, mas acabou por sair um. E esse livro fala precisamente em épocas históricas onde a genialidade estava favorecida por um contexto, e ele analisa quais é que eram os fatores em que esse contexto tinha lugar e era florescente e se propiciava. E fala, entre outros contextos e outras épocas históricas e civilizações, também fala da Grécia Antiga, fala, que eu já falei do Renascimento italiano, fala da época na China, na ancestralidade chinesa, que agora não me estou a recordar da época exatamente, fala do período do iluminismo escocês, entre outras épocas que agora não é preciso fazer aqui todo o rol. Mas a questão fundamental é esta. Há um contexto que permite com que a combinação de fatores que conduzem à plena expressão de alguns tipos de genialidade, que são identificadas como tal, tanto por quem vê, na época histórica que está a ver, nesta época agora, o século XXI, como quem viveu naquela época identificava genialidade, não é? Permita que, então, esse rótulo de genialidade seja mais claro. Mas não tem necessariamente de ser assim. Portanto, o que eu vos estou a dizer, o que eu vos estou a convidar é, através desta perspectiva, que é a minha perspectiva sobre genialidade, que vocês encontrem e desdobrem as vossas próprias perspectivas de genialidade. Nesta perspectiva de genialidade que é a minha, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade. Um palavrão basicamente para dizer que devemos pegar em múltiplos fios de múltiplas coisas e levá-los todos para o propósito que queremos atingir. Então, essa multidisciplinaridade o que nos permite é, nesta época, ou esta época, melhor dizendo, em que nós vivemos, em que temos acesso a múltiplas fontes de conhecimento e múltiplos ângulos e múltiplas perspectivas, é pegar em tudo nisso, em termos da nossa própria inclinação, da expressão autêntica de quem somos, e confluir tudo isso para o quê? Essa mesma expressão. E então ir buscar múltiplas fontes. E então, quais é que são as fontes que são preferidas por nós? Depende muito da forma como nós preferimos aceder à informação e quais é que são os requisitos de aplicação dessa informação no nosso próprio craft, ou na nossa própria inclinação, no nosso interesse, na nossa competência, no nosso cabaz de criação daquilo que é o nosso propósito em cada momento. O que os estudos científicos cada vez mais têm estado a apontar para, não é? É que o elevado desempenho, a mestria, a genialidade, a proficiência de campo, para usar aqui vários termos que eles usam, dependem não só da prática repetida e deliberada, mas também da amplitude das informações e dos fontes de conhecimento que são combinadas. Um livro fundamental que eu recomendo para verem mais disto, da amplitude do conhecimento e de como a amplitude do conhecimento forma pessoas mais capazes, mesmo que sem rótulos, de educação formal, é o livro Range, de David Epstein, em que ele faz uma revisão crítica do contexto em que os estudos de especialização e de performance, de desempenho
assentes na regra das 10.000 horas devem ser postos em causa. Ele diz, em contextos altamente incertos e que estão em mutação cada vez mais acelerada, a prescrição da especialização precoce, da especialização estrita, da prática intensa, extensiva, apenas só sobre um determinado tipo de ângulo, não só é insuficiente, como é contraproducente e bloqueia o acesso a outras dimensões da proficiência e da mestria e cria zonas de falta de entendimento sobre aquilo que verdadeiramente produz resultados num determinado campo e gera determinado tipo de efeitos, nomeadamente o efeito de Dunning-Kruger. É outro dos efeitos que não são só os principiantes que têm. O efeito de Dunning-Kruger, que quiserem investigar, é a noção de que sabemos mais do que na realidade sabemos. Acontece quando peritos, e aplicando aos peritos, acham que sabem mais sobre um determinado assunto do que na realidade sabem, perdem a capacidade de entender as suas próprias zonas, os seus espelhos, os seus ângulos mortos de percepção, e o que faz é com que produzam previsões de resultados que estão fora daquilo que é a realidade que se vem depois a manifestar. E, portanto, aqui a visão para vocês é fundamentalmente esta. Procurem as vossas próprias formas de genialidade. A genialidade também é uma sensação, é fundamentalmente uma sensação que se tem de estar a viver em plena a nossa individualidade e a nossa manifestação de quem somos numa determinada forma que se está a ativar no momento, no aqui e no agora, e portanto pede uma combinação muito própria e muito específica de ingredientes, de dinâmicas, de procedimentos para cada um de nós. E é como um professor respondeu a um aluno que lhe perguntou só como é que eu me torno um gênio? E o professor deu-lhe uma determinada resposta. E ele disse, mas então se eu vou fazer isso eu nunca vou ser um gênio. E o professor respondeu-lhe, exatamente. Mas é que para seres um gênio não podes estar a fazer exatamente aquilo que eu te vou dizer. Tens de ir além disso. Tens de agarrar a tua própria genialidade, tens de descarregar o arquétipo do teu ser, do teu eu autêntico, que está codificado na tua alma, que inclui então não só o acúmulo de todas as tuas experiências, todas as tuas capacidades, todas as tuas inclinações, tudo aquilo que tu consegues reconhecer como teu, como a centelha do espírito que se vai unir a isso e que vai fazer com que haja então esse eletromagnetismo, essa capacidade de condensar e de fortalecer para então trazer cá para baixo tudo aquilo que faz sentido que se manifesta através de ti. E claro, o aluno ficou sem grande resposta perante essa expressão. E agora não me recordo exatamente quem foram os protagonistas. Mas é muito essa ideia que eu gostava de vos deixar aqui com esta transmissão. E agora me dizes, Lourdes, já vejo aqui um smile, aqui um sorriso aqui da Julieta, e sou um gênio a pensar. Ok, então leva como é que podes levar esse gênio até às últimas consequências? Até aos atos? E como é que essa genialidade a pensar se pode manifestar, se pode esperar que caminhos dessa genialidade a pensar é que ela pode conhecer, independentemente da ironia que está aí subjacente a esse smile, a esse emoji, e essa combinação de emoji, que há aí uma ironia. Mas necessariamente as ironias muitas das vezes devolvem-nos para dimensões de nós que podemos estar a talvez pôr na sombra. Será que é o caso? Por que não? Nunca nos esqueçamos de uma coisa. Quando nós temos uma determinada inclinação que repetidamente parece que nos devolve algum tipo de distorção, por assim dizer, no sinal, muitas das vezes o que nos está a pedir é que a gente olhe melhor para o sinal e que possamos libertar cada vez mais dessa capacidade que aí está. Portanto, não sei se faz sentido para ti, mas talvez possas experimentar, considerar um pouco mais dessa forma, essa capacidade de pensar. Além da ironia, que também sempre faz parte, e o humor faz sempre parte. E agora perguntas, ou afirmas, Julieta, eu admiro e procuro ter uma abordagem abrangente, holística, no que quer que me envolva. A especialização pode ser necessária, exemplo, cirurgião especializado em transplantes cardíacos, porém gosto de pensar num futuro com formações e caminhos abrangentes e expressivos que permitem uma montagem do puzzle superior à imagem final, digamos com perfume. Muito bem, gosto muito deste comentário. Sim, é precisamente isso. É claro que nós não queremos um cirurgião que nos está a fazer uma operação de peito aberto, não é?
ao miocárdio, nós não queremos que a cirurgião não seja um especialista consumado do seu ofício, do seu craft. Evidentemente que não. Nós queremos que ele tenha estudado muito bem todo aquilo que é o saber, a teoria do seu campo e a prática do seu campo que esteja afinada, que tenha mestria, que tenha domínio naquela execução, com certeza, porque é exatamente isso que se espera daquele campo que ele está a exercer, a cirurgia. Não é? Mas se calhar, se pensarmos num consultor de desenvolvimento humano, falando do meu caso, então também podemos ver, e há vários estudos também sobre essa funcionalidade da consultoria, os riscos e também as sombras e também as deturpações possíveis associadas a essa atividade da consultoria, e também, obviamente, as forças, os dons, as capacidades, os talentos, as competências que estão a ser solicitadas e recrutadas nesse rótulo chamado consultoria, e conseguimos reconhecer que a capacidade de aceder a perspectivas diferenciadas que possam permitir fazer uma espécie de cerco a uma determinada realidade para resolver problemas difíceis, alguns deles de resolução quase impossível em vários contextos, então é importante entender que quantas mais forem as capacidades de projetar luz para um determinado ponto, para superar um determinado desafio, maior é a funcionalidade, maior é a possibilidade que esse desafio seja superado. E aqueles de vós que possam ter curiosidade em ver o livro Range, podem ir ver um exemplo sobre, e eu não vou estragar o exemplo, sobre a projeção possível de... eu não vou dizer mais porque senão vou estragar o exemplo. Mas vocês, se lerem o livro Range, vão reconhecer, a dada altura, podem reconhecer num dos exemplos isto que eu vos estou a dizer. E se quiserem, mandem-me uma mensagem depois. Se lembrarem, não sei quantas semanas ou meses depois de verem este vídeo, podem mandar uma mensagem. E, portanto, a questão fundamentalmente é essa, Julieta. Termos essa perspectiva holística e abrangente, com certeza, não impede que nós tenhamos uma visão muito cirúrgica e muito de domínio específico e especializado do craft. E agora vou pegar nas regras, em vários estudos das regras das 10.000 horas. Ou num dos estudos, por exemplo, chegou-se à conclusão que os xadrezistas de topo, os grandes mestres de xadrez, em comparação com os outros praticantes avançados de xadrez, estamos a falar num universo de prática avançada de xadrez, os grandes mestres estudavam mais do que aqueles que não, do que só praticavam xadrez de uma forma muito estrita. E a proporção dos grandes mestres face aos restantes era que os grandes mestres tinham uma média de prática e de estudo de 5 para 5. 5 horas de prática deliberada intensiva e 5 horas de estudo deliberado diários. E, portanto, essa proporção das 5 horas de estudo diário deliberado e das 5 horas de prática diárias deliberadas era o que fazia, de acordo com o estudo deles, muitíssimo proficientes no xadrez. Os outros praticantes menores, com menor proficiência, a proporção era de 8-2, se não estou em erro, 8-2. Portanto, perceberam claramente que aquilo que alavancava mais mestria da prática, aquilo que libertava mais capacidade, mais proficiência, mais competência, era precisamente um reequilíbrio entre a dimensão do céu, o estudo, não é? E a dimensão terra, a dimensão prática. Portanto, eles tinham um equilíbrio muito mais claro entre aquilo que era o estudo e a prática. E, portanto, minhas queridas, meus queridos, aquilo que eu vos recomendo é precisamente que encontrem a vossa própria magia, o vosso próprio perfume, em termos daquilo que é os equilíbrios que podem mover a vossa própria busca, do vosso propósito. Por favor, coloquem mais questões se sentem que devem colocar, senão eu estou a encerrar agora esta transmissão. Se quiserem mandar uma mensagem ou um e-mail, já sabem, julio@juliobarroco.com para o e-mail, e a mensagem pode ser aqui mesmo na plataforma. Através do vosso próprio entendimento, da vossa própria busca, da vossa própria jornada de libertação, daquilo que ajuda a que o vosso próprio perfume seja cada vez mais pleno, cada vez mais intenso e cada vez mais aromático, lá está,
não só para vós como para os outros, então vão em busca dos múltiplos ângulos, das múltiplas perspectivas que vos podem ajudar. Espero ter podido trazer alguma luz adicional sobre isso. Obrigado também, Julieta. Obrigado, Lourdes. Amanhã teremos aqui mais uma transmissão sobre o propósito e amanhã vamos falar sobre formas do propósito. Formas do propósito, como é que podemos então olhar para as formas do propósito de uma forma que nos ajude a libertar cada vez mais de tudo aquilo que contribui para a expressão autêntica que nós somos. Beijinhos, até amanhã. Obrigado mais uma vez por estarem aí.